na aula passada. E conteúdo da aula 5, né, que compreende o conteúdo de hoje, é o nosso sistema de amortização price, tá? O sistema de prestação constante é utilizado aí em financiamentos, empréstimos, né? E que nós, então, vamos tratar na aula de hoje. Quinta-feira que vem, 3/12, temos o último conteúdo, né, a aula 6, que é o nosso sistema de amortização saque. Então é só um conteúdo na aula, é mais curto, né? A gente vai ver esse conteúdo, vamos fazer umas atividades, esse conteúdo. Aí o restante, né, da aula do dia 3/12, fica para fazer atividades de revisão. Então, vamos fazer diversas atividades, né? E aí, conteúdo, né, de toda a matéria da aula 1 a 6, né? Nessa segunda parte da aula do dia 3/12. A gente vai estar fazendo atividades aí, né? Da aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas elas, tá? É a data limite para a entrega do trabalho disciplinar, né? A gente já falou disso lá no nosso contrato pedagógico. Primeiro dia de aula, já disponibilizei o trabalho, falamos dele, né, e ainda comentamos, né? O trabalho pode ser entregue a qualquer momento até o dia 3/12, ou seja, dá para entregar antes, tá? Alguns colegas já entregaram. 8/12, terça-feira da semana que vem, acontece a prova, né? Essa prova, então, vale 9 pontos lá no Moodle, vai ficar abaixo ali da avaliativa 1 e 2 da N1, né? Vai aparecer só no dia 8/12 e a prova final 9 pontos. No dia 8/12, então, não tem aula, né? Vocês vão acessar o Classroom para pegar as instruções de prova e pegar o código da prova. Aí vocês vão acessar lá com RA e senha de vocês o Moodle, vão acessar a disciplina de matemática financeira, abaixo da avaliativa 1 e 2 da N1, vai aparecer essa, vocês vão clicar nela e colocar o código da prova para fazer a prova final, 10 questões objetivas com alternativas, né? Bem similar aí às questões que vocês foram fazendo, né, nas atividades avaliativas do Moodle. Mesma característica, né? Então, vocês vão ter que identificar as fórmulas, né, para aplicar, achar o resultado, marcar a alternativa correta, né? As questões teóricas vão pesquisar, né? Já sabem a resposta porque estudaram, enfim, vão marcar a alternativa. No final, vão clicar lá em enviar e entregar, né, lá no Moodle, e já vai atualizar dessa nota final de vocês da N2, tá? Muito bem. Vamos dar início, então, gente? Se ninguém tiver... Tinha um colega que ficou de ver uma questão ali, né? Tá procurando ainda para ver qual é a fórmula, né, que ele usou da prestação. Pode interromper a qualquer momento, né? O momento que encontrar. Os demais aí, né? Caso queiram fazer, então, alguma pergunta, né, sobre questões anteriores, fiquem à vontade também. Mas a gente vai começar agora, né? O conteúdo da aula de hoje, tá? Bruna, acho que Stephanie, né? Também conectando agora. Boa noite. A Raquel perguntou uma pergunta aleatória. Quando encerrar essa matéria, vamos direto para outra ou a escola entra de férias? Não, férias só lá no final de dezembro, né? Então, a próxima matéria é gestão da qualidade, tá, Raquel? Então, terminou essa, já vai começar a próxima, tá? Terça-feira encerra a matemática, na quinta começa a gestão da qualidade. Aí sim, gestão da qualidade vai ser a última matéria do ano, tá? Depois dessa ainda tem mais uma antes de entrar de férias, tá, Raquel? Tá pertinho, calma aí que nós estamos chegando nas férias. Tá todo mundo ansioso pelas férias, né? Nem tanto, o governador mandou fechar as praias. Pois O é, que eu vou né? fazer? Nem sei mais o que eu vou fazer. Tá complicado, né? É aquela história que o pessoal tava falando, né? Depois das eleições iam voltar para as bandeiras vermelhas, mandar fechar tudo de novo, né? Complicado. Muito bem, gente. Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje. Relembrando que os slides dessa aula, o vídeo dessa aula, né, também é disponibilizado posteriormente ali no Classroom para vocês, tá? Então, encerrou essa primeira parte ao vivo, os slides já vão ser disponibilizados imediatamente. A gravação aí demora um tempinho, né, até a conversão, e aí também é disponibilizado, né, até o final da noite para vocês ali no Classroom. E a gente faz um intervalinho de 15 minutos, pós-intervalo, a gente faz atividades relacionadas a esse conteúdo, né? Renovando que essas atividades realizadas em aula, né, elas fazem parte do processo ensino-aprendizagem,
são questões que vão ajudar muito vocês, né, a entenderem como são, né, as atividades avaliativas, como é a prova, né, as questões são bem similares, né, as questões que a gente faz em aula são questões típicas que vocês vão encontrar dentro do processo avaliativo de vocês, né. Muito bem. Rendas financeiras 2 é o nosso tema de hoje. O primeiro deles, né, o segundo é o sistema Price. Pessoal, renda financeira diferida, vocês vão lembrar que a gente já viu, né, no comentário final aí da aula passada, que uma forma da gente diferenciar as rendas, né, antecipada e pós-antecipada, era aquelas condições comerciais, né, e condições financeiras, com entrada, sem entrada, pagamento no início do período, pagamento no final do período. A gente viu detalhadamente como vocês vão identificar aquelas fórmulas, né, da antecipada e da pós-antecipada, sendo que, né, antecipada tem 4 fórmulas, pós-antecipada tem 4 fórmulas, e naquela aula, né, a gente viu exatamente os detalhes que, ao ler uma questão, vocês consigam identificar qual é a fórmula, tá? Trabalhamos a respeito disso, né, detalhadamente, né? Na renda financeira diferida, é mais fácil de identificar a fórmula, né, a ser utilizada, ou pelo menos o conjunto de fórmulas, né? Eu vou ler o enunciado e já vou identificar ali, né, que não é nenhuma pós e nenhuma antecipada, né? Já vou saber que é uma diferida, porque para a diferida eu preciso do prazo de carência para poder fazer o cálculo dela. Então, no enunciado já vai me dar ali, né, esse prazo de carência, e aí já vou olhar para as fórmulas da diferida, tá? Essa é uma questão importante aí. Chat, colega mandou aqui, né? R igual a capital que multiplica 1 mais I divididos... tu usou uma... Me parece que como tu usou 1 mais I aqui, seja uma antecipada, né? Não é esta fórmula, por isso tu encontrou a resposta errada, tá, Luiz? A forma da prestação da diferida a gente vai ver hoje, tá? Não é essa forma que tu utilizou, por isso que tu errou lá, tá? Ficamos esclarecidos nesse sentido, certo? Agora a gente já vai ver que fórmula é a prestação da diferida, tá? Cássia, na prova terá muito cálculo? Mas barbaridade, Cássia. O que mais vai ter é cálculo. Eu nunca sei quais são as questões, tá? Porque as questões da prova são aleatórias, né? Elas são escolhidas lá pelo núcleo EAD, né? Como eu falei para vocês, nós professores não temos acesso às configurações do Moodle, tá? Essa prova é Professor, configurada pelo núcleo EAD. Então, eles vão pegar lá de um banco de questões e vão colocar 10 questões do conteúdo da disciplina, tá? Mas fica preparada, Cássia. Provavelmente, olha, não quero dizer nada, mas é provável que a gente vai ter ali pelo menos 50% da prova, um pouquinho mais, né, de cálculo, tá? Tendo em vista, né, as turmas anteriores de matemática financeira, ali diria que 70% da prova ali é cálculo, tá? E os outros 30% pode entrar ali, então algumas questões ali, né, umas 3 questões teóricas, né, 3, 4 no máximo, tá? O resto é cálculo, tá? Laís, não estamos lascados não, mas vai dar tudo certo, tá? Lembra, metade é fé e esperança, a outra metade é estudo e esforço, tá? Vamos fazer a nossa parte, vamos rezar e estudar, vai dar tudo certo. o pessoal sofre por antecipação, né? Não dá para sofrer antes. Não façam isso, né? Não façam isso, tá? A Raquel colocou muito cálculo, não. Botou uma carinha de apavoro. Calma, Raquel, vai dar tudo certo. Cássia, estudar muito. Recomendo, né, gente? Refazer as questões, né? Nossas questões de aula. Assistir novamente, né? Os nossos vídeos aqui, né? Com exemplos de cálculo, explicando como é que a gente vai encontrar as fórmulas. Isso é muito importante, tá? O Luiz colocou, mas essa forma peguei na prestação deferido. Vamos ver hoje a aplicação da forma da diferida, tá? Tá na página 28, professor. Isso, vamos ver a aplicação da fórmula hoje, tá? Bruna mandou ali, como dizem,
lute com esses cálculos. É isso aí, gente, tá? Então vamos ver a aplicação, aí já vamos tirar essa dúvida, né, Luiz, da aplicação da fórmula ali, tá? Tem detalhes importantes ali que pode ter na tua fórmula ali, eu tô sentindo a falta ali da potência, né? Na tua fórmula tu não colocou a potência. E na Tem fórmula a potência. na Mas eu fórmula da fiz a diferida potência. tem a potência, tá? Também tem esse Não, mas eu detalhe, fiz a né? potência, no cálculo e deu aquele resultado ali. Tá, depois a gente vai ver isso certinho então, Luiz, tá? Já vamos ver exemplos de cálculo e da aplicação da diferida. Muito bem, gente. Vamos aproveitar aí, né, que o nosso conteúdo de hoje vai trabalhar esse assunto, né? O Luiz ali encontrou um valor diferente na avaliativa 2 lá do Moodle, né? É a questão 5, né? Questão 5 da avaliativa 2 do Moodle. Então vamos ver Isso. esse cálculo, né, da diferida hoje, e aí os detalhes importantes aí que podem ter trazido, né, alguma situação adversa ali com relação a isso. O Luiz disse que marcou a letra B, né, na questão 5. Foi isso, né, Luiz? Isso. Tá. Vamos guardar isso na memória aí. Vamos começar então o conteúdo da aula, já que ele vai nos ajudar muito, né, pelo que já trouxe o Luiz, né, a entender ali essa questão 5 da atividade avaliativa 2, tá? Bom, gente, nossa renda financeira diferida, como a gente falou antes, eu preciso ter atenção ao prazo de carência, né? Ele é dado em meses, e o prazo de carência é aquele tempo que a gente tem para começar a fazer pagamentos. É um prazo dado em meses. Bom, transcorrido esse prazo, eu vou começar a fazer os meus pagamentos. Eu vou pagar lá em tantas parcelas, né? Então tem mais um outro elemento, né? Uma outra variável que é dada em meses também ao longo, né, dos pagamentos. Então, tem prazo de carência, alguns meses para começar a pagar. Depois eu tenho os meses de pagamento, número de parcelas de pagamento. Tanto N, prazo de pagamento, quanto M, prazo de carência, é dado em meses. E os dois elementos são informados no enunciado da questão. Um eu utilizo lá para achar o fator na tabela, que é o nosso N, né? É o número de pagamentos. E o outro, que é o M, prazo de carência, eu vou utilizar para fazer a potência. Então, a gente tem que ter muita atenção ao ler o enunciado, né, das questões adferidas, tá? Porque não posso trocar um pelo outro. Se eu trocar, por exemplo, o N pelo M, eu vou elevar uma potência diferente, vai dar outro resultado. Se eu trocar o M pelo M na hora de achar o fator, também vai dar outro resultado. Então, já vimos aí um elemento importante, tá? Na hora do cálculo da nossa diferida, certo? É claro que, né, a diferida tem as suas fórmulas, né? São diferentes das fórmulas lá que a gente viu da antecipada e pós-antecipada. Então, se eu ler que tem carência ali, eu não posso pegar uma fórmula da antecipada e pós-antecipada, né? Para fazer o cálculo da carência, certo, gente? Esses aí são alguns detalhes aí bem importantes que a gente precisa estar atento, tá? Muito bem. O termo carência, né, vai se referir àquele período, então, até iniciar os pagamentos. A carência não vai significar que não tem juros atrelado ali. A gente vai ver o cálculo agora, né? Então, eu vou ter lá o valor na data zero, que é o valor descapitalizado, ou seja, sem os juros, né? O valor na data zero. Quando eu fui fazer a compra, o valor era aquele. Aí me ofereceram carência para começar daqui a 3 meses. Eu vou começar a pagar daqui a 3 meses, mas desse valor inicial até lá quando eu começar a fazer o pagamento daqui a 3 meses, por exemplo, tem juros ali. Então, quando eu começar a pagar lá daqui a 3 meses, não é o mesmo valor inicial, já tem juros embutido ali, né? Esses juros pode estar evidente, claro, né? Ou pode estar já atribuído no preço, né? Posterior a isso, eu começo a fazer os pagamentos. Então, se eu tiver 6 parcelas, então após os 3 meses de carência, né, eu vou começar a pagar as 6 parcelas correspondentes, tá? Luiz levantou a mão. Fala, Luiz. Apertei sem querer, desculpa. Foi sem querer? Tranquilo. Esse ícone do levantar a mão é novo aqui, né, no Google Meet.
E aí, de repente, se a gente está pelo celular, na hora de, né, passar o touch aí, às vezes acaba pegando ali e habilita. Tranquilo. Bom, essa tabela é uma tabela conhecida nossa, né? A gente já viu antecipada, pós-antecipada, né, na aula anterior. E a gente viu que na antecipada tem 4 fórmulas, né? Na pós-antecipada também tem 4 fórmulas. Qual das 4 eu vou olhar vai depender da condição, né? É uma antecipada se for com entrada no início do período, é uma pós-antecipada se for sem entrada ao final do período. Bom, aí depois, né, ao identificar se é uma ou outra, né, eu vou olhar para aquelas 4 fórmulas. Lembram que a gente tratou, né, que as 2 fórmulas de cima, né, são para investimentos, as 2 de baixo é para condição comercial, né, e a gente viu detalhadamente como definir cada uma. Mas e quando for uma diferida? Fica mais fácil. Por quê? Detalhe importante, vai tratar de diferimento, vai tratar de prazo de carência. Esses 2 elementos não aparecem no antecipado e pós-antecipado, aparece só na diferida. Então, quando isso acontecer, já descartei, por assim dizer, 8 fórmulas, né? 4 da antecipada e 4 da pós-antecipada. Vou ficar só com as 3 fórmulas da diferida. Tá? Por que 3 fórmulas na diferida? Porque na diferida não tem montante, né? Na diferida a gente não faz o cálculo do montante. A gente faz o cálculo do valor atual em 2 etapas, tá? Por isso tem 2 fórmulas ali no valor atual e a prestação R, né? Que é aquela prestação do cálculo lá da questão 5 da avaliativa 2, né? Que o Luiz trouxe aí a situação dele, tá? Muito bem, vamos adelante. Renda financeira diferida. Atenção, gente. O cálculo do valor atual é feito em 2 etapas. Então, para a gente chegar no valor atual de uma renda diferida, primeiro eu faço a fórmula, né, do CM, o valor atual, depois eu faço a fórmula do C0, que é na data zero. Tá? No CM, eu estou fazendo o cálculo daquelas 10 parcelas, né, 9, 20, 30 parcelas, que eu estou pagando, né, após o período de carência. Mas ainda eu tenho que descapitalizar o período de carência, porque ali está embutido um juros, né? Aí eu faço a segunda fórmula. Aí eu já estou desconsiderando, então, tirando, né, descapitalizando os juros correspondente ao período de carência. E vou ter o valor exato na data zero, né? O quanto era aquele valor inicialmente, tá? O valor atual no início do processo de compra, financiamento, empréstimo que está sendo feito, tá? Prestação CM, prestação CM, não, o valor atual, né? CMR, que multiplica o fator da tabela FVA para uma determinada taxa em um determinado período. Esse resultado nós vamos utilizar para dividir por 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado a M. Tá? Essa é a fórmula do valor atual da renda diferida. Tá? Ronei levantou a mão, pode falar, Ronei. Eu apertei por querer mesmo. Eu quero ali para saber a segunda tem que fazer a primeira obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, tá? São 2 passos, né? Para mim achar o valor atual, né? C0, eu preciso fazer o primeiro passo para depois achar a resposta no C0 aqui final, né? Então, para fazer o C0, eu preciso do CM, e o CM é o primeiro passo, tá? Emanuele mandou uma boa noite no chat aí, chegando agora, legal. Tranquilo, Emanuele, depois assiste desde o início, tá? Já está tratando aí de alguns tópicos importantes. Muito bem, vamos aí a uma aplicação, então, desse valor atual, fórmula do valor atual. Qual o valor atual de uma renda de 10 termos mensais, ou seja, né, aquelas 10 parcelas, é o nosso N, de R$200 com 3 meses de carência, aqui está a minha potência M, né, elevado a 3, taxa de 5% ao mês. Então, preciso calcular o valor atual numa renda diferida. Por que é diferida? Porque diz carência, tá? E aí eu vou usar, então, a fórmula do valor atual, que é feita em 2 etapas, conforme a gente viu agora. Então, vamos ver a aplicação da fórmula do valor atual. Qual o valor atual de uma renda de 10 termos mensais, R$200, com 3 meses de carência, taxa de 5% ao mês? Tenho todas as informações necessárias para calcular o valor atual? Tenho, né?
eu tenho ali o N, eu tenho a prestação, eu tenho o M de carência, né, 3 meses, eu tenho a taxa 5 meses. Tem tudo para fazer o cálculo do valor atual. Só preciso achar o fator da tabela, mas também tenho ali, né, denunciado os elementos para achar o fator da tabela. Para achar o fator da tabela, eu preciso da taxa e do número de parcelas, né, mensais, que são 10. Perfeito. Então, primeira fórmula, primeira etapa, né, é o CM, né, prestação que multiplica o fator da tabela FVA para determinada taxa, determinado período. Qual é a taxa? O período, taxa 5, aí o nosso período N, né? É 10. Então vou lá, tabela FVA, vou lá olhar na horizontal, no cabeçalho lá, né, as taxas, meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Parei aqui e vou até o N10, né? Então vou descendo ali. N1, 2, 3, 4, 5 até o N10. Para a taxa 5 N10, o fator é 7,72173. Vou multiplicar esse fator pela prestação 200, né? E chego, né, ao valor de, nessa primeira etapa, 1.544,35 centavos. Esse valor é importante para a segunda etapa do cálculo, né? O C0. CM, então, calculado anteriormente na primeira etapa, 1.544,35 sobre 1 mais a taxa é 5%, detalhe importante, né? Nós vimos já nas aulas anteriores que eu não posso somar um numeral com um percentual. Eu tenho, obrigatoriamente, que transformar esse percentual para numeral. 5% é 5 por 100, né? 5 divididos por 100 dá 0,05. Aí sim, agora eu somo com o número 1, né? Vai ficar 1,05 elevado à potência. Detalhe aqui, não confundir, né? O N com o M, né? O M é carência, então eu levo a potência M, que é o prazo de carência dado no exercício, 3 meses de carência. Então eu elevo a potência 3. Então vai ficar 1,05 elevado à potência 3, vai ficar 1,15763. Resultado dessa potência, tá? Dividimos o CM, calculado na primeira etapa, pelo fator aqui, pelo resultado da potência, vamos achar um C0 de R$ 1.334,06, tá? Esse é o valor descapitalizado na data zero, né? Quando eu fui fazer a minha aquisição lá, né, meu financiamento, enfim, o que seja, né? Esse era o valor. Aí me deram um prazo de carência para começar a pagar daqui a 3 meses. Já estava em 1.544,35. Aí vou pagar depois as 10 parcelas, né? Vou ter, então, mais os juros das 10 parcelas para pagar, né, em prestações de R$ 10, né? Então, esse é o cálculo, né, do valor atual da renda diferida, tá? O valor inicial era 1.334,06 centavos. Aqui na forma do valor atual, logo em seguida a gente vai ver a forma da prestação, né? Na forma do valor atual, ficou alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta, algum detalhe aqui? Eu não. Beleza. Eu também não, tô tranquilo até agora. Consegui entender. Tranquilo. Legal. Senhor, Fale. não, eu tenho uma dúvida, mas é sobre a tabela. Por que ela vai só até 24 meses? Ou seja, só pode ir até 2 anos de Não, prestação? é uma limitação aqui para as nossas atividades, para cunho Ah, educacional, né? perfeito. Mas Eu essa imaginei tabela, que enfim, poderia né, ser pode isso. ter lá 360 meses, né? Enfim, Sim. tá? Imaginei que fosse isso. Tá, Isso, isso. eu sou chato, né? Eu tenho que perguntar. Tranquilo, é isso aí. A gente tá aí para isso, para estudar, para perguntar, tirar as dúvidas, né? É isso aí. Não tem Ô, problema. professor, tem 3 tabelas, né? Isso. Temos a tabela FAC, FVA, e aí tem uma terceira tabela que a gente nem está usando, já para não causar mais confusão, né? Aquela terceira tabela que aparece lá é uma tabela de potência, né? Então, para cada situação, né, a gente tem uma elevação, uma determinada potência, mas como a gente está usando calculadora para fazer potência, né? Não tem por que a gente usar uma terceira tabela e a gente se atrapalhar com mais uma, né? Mas tem essa terceira tabela lá, bem observado, né? Para quem viu, tem essa terceira tabela, uma tabela de potência.
As tabelas do composto, não. Alguém falou, eu não escutei muito bem, acho que está com o microfone distante da boca, talvez. Acho que foi a Solange que falou. Oi? Foi a Solange que falou. Foi a Solange? Solange, se tu puder falar um pouquinho mais alto aí para a gente poder te ouvir. Falou e ficou bem baixinho, acho que não sei se teu microfone está distante. Ou manda pelo chat, tá? Enfim, se teu microfone não estiver legal, manda pelo chat. Ok, vamos aguardar aí a participação da Solange aí pelo ao vivo ou pelo chat, né? E, professor, Sim. valor da prestação aqui, na apostila não tem a fórmula. Valor da prestação de qual? Dessa diferida aqui, ela não tem a fórmula na apostila. Não tem a fórmula, tem certeza? Sim, só parece que tem R igual a C e para por aí. Ah, pode ter acontecido um erro de diagramação, mas temos essa fórmula diferida no material de consulta de fórmulas, tá? Que é um outro material que tem todo o conjunto de fórmulas dessa disciplina. Coloquei, inclusive, aqui no nosso material para consultas, tá? Ok. Na barra atividades do Classroom, cliquem ali em atividade, cliquem lá no tópico material para consulta, aí tem um arquivo em PDF ali com as fórmulas, tá? Valeu. Certo, valeu. Estranho, né? Então, pode ser um erro de diagramação aí na apostila aí. Não tinha visto que estava assim essa fórmula aí. Vamos adelante aqui, gente. Solange colocou ali tabela de juros compostos no chat. Perfeito, Solange, exatamente isso, né? É uma tabela para fazer lá os cálculos nos juros compostos, mas não precisamos, né, nos atrapalhar com mais uma tabela. A gente tem a potência aí, né, para fazer na calculadora. Mais fácil, mais rápido, direto. E a gente não se atrapalha porque já tem duas tabelas, né, para a gente ter atenção aí. Legal, Solange, bem observado. Agora sim, gente, a fórmula da prestação da diferida, né? Que é aquela fórmula, né, da questão número 5, né, da atividade avaliativa 2, que o Luiz encontrou ali uma outra resposta. Então, vamos ver aqui. Foi essa Fórmula. Isso. Vamos ver essa fórmula, vamos ver exemplo de cálculo, né? E aí depois vamos tentar fazer de novo ali essa questão 5. Aí recomendo que todos tentem fazer, né? O Luiz já tentou fazer, achou uma outra resposta. Aí vou também, né, pedir que todos tentem, né? Também aquela questão 5 ali, vamos ver se todo mundo acha essa mesma resposta que o Luiz achou aí, tá? Vamos lá, gente. Cálculo da prestação do sistema diferido. Então, a prestação vai ser o nosso valor atual, que multiplica 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência m. Tá? Então, essa potência m aqui é o nosso período de carência, dividido pelo fator da tabela, FVA, para uma determinada taxa e um determinado período. Tá? Atenção aí para a gente não substituir aqui, né, a potência pelo prazo, né? A potência pelo período de carência aqui, tá? Muito bem, vamos ver um exercício e uma aplicação prática. Qual o valor da prestação R a ser paga por um financiamento no valor de R$ 14.323,90, é o nosso valor atual, né, o C0, no prazo de 20 meses, o prazo é o nosso N, né? Negociado a taxa I de 3% ao mês, com carência M de 15 meses. Então, o M, 15 meses, que é o prazo de carência, esse aqui é a nossa potência, tá? Detalhe importante, é claro, ao ler o enunciado, né, nós vamos encontrar aqui a palavra carência. Então, né, é uma renda financeira, olha a palavra carência, elimino 8 formas, né? 4 da antecipada, 4 da pós-antecipada, é carência. É uma das 3 fórmulas, né, da diferida, sendo que 2, né, é para o valor atual, né, é a sequência, primeiro, segundo passo, e a outra é a prestação. E aqui já está me dando que é a prestação, carência é a prestação da diferida, então, tá? Então vamos aplicar aqui a nossa fórmula da prestação da diferida. Tem o valor atual ali, no enunciado tem 14.323,90.
A gente substitui ele no lugar do C, né, que é o valor atual. Que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa. A taxa é 3%. Tem que somar o 1 mais a taxa. Bom, a gente sabe que não pode somar um numeral com um percentual. Então tem que transformar a taxa 3% para numeral. 3% é 3 por 100, 3 divididos por 100 é 0,03. Soma com 1, vai ficar 1,03. E eu levo a potência M, que é o prazo de carência. Prazo de carência aqui, 15 meses. Muito bem. Vai ficar 1,03 elevado a 15. Então, primeiro eu faço a potência, né, e acho lá 1,55797. É o resultado da potência, que eu vou multiplicar pelo valor atual. Dá 22.316 com 21. E vou dividir pelo fator da tabela. Como é que a gente achou o fator da tabela? Bom, na fórmula diz que a tabela é FVA. E achar o fator na tabela FVA, a gente já sabe, né? Tem que olhar a taxa e o período, né? Taxa é 3%, o período é 20. Então, vou olhar lá, né? No cabeçalho, na linha horizontal, as taxas, né? Meio, 1,5, 2, 2,5, 3. 3%, parei aqui, né? 3% é o que está dado no exercício. E tem que olhar lá no N20, né? Então, no 3% eu vou descendo lá. N1, 2, 3, até o N20. Aí, quando cheguei lá no N20, encontrei o fator 14,87747. Aí divide os 22.316 com 21 centavos, pelos 14,87747, chegamos a uma prestação de R$ 1.500, tá? Então essa é a aplicação da fórmula da prestação da diferida, com esses detalhes importantes aí que a gente precisa estar atento, né? Achar o fator correto, na tabela correta, com a taxa e o período, e utilizar a potência, né, de carência lá corretamente, tá? Lidiane colocou aqui no chat. Pode repetir onde veio aquele 1,03? É da parte de dentro dos parênteses, Lidiane. É 1 mais a taxa, né? Isso aí a gente já está, né, usando lá desde os juros, né? Desde lá da primeira aula, né? Então até recomendo, né, que assista a aula 1, aula 2 e 3, né? A gente já tem trabalhado com esse elemento aqui lá desde lá, né? Mas de onde é que vem, né? 1,03 que apareceu aqui. 1 mais a taxa. Qual é a taxa? 3%. Então é 1 mais 3%. 3% é um percentual. Eu não posso somar o numeral número 1 com, né, um percentual. Então eu tenho que transformar esse percentual em numeral. Como é que a gente faz isso? Vimos lá na aula 1, né? 3% é 3 por 100. 3 divididos por 100 é 0,03. 1 mais 0,03 é 1,03. Daí que veio 1,03, tá, Lidiane? Temos que substituir ali o i na fórmula, né? Passar para numeral, depois somar, para i depois fazer a potência, tá? Te ajudei? Conseguiu? Deixa eu ver aqui o chat. Ô, Sor, desculpa. Beleza ali, tá. Sim, pode falar. Desculpa, eu não consegui pegar aquela parte ali do... o segundo R ali, que tá aquele ali, o 14 e tal. Ah, tá, então aquele deve ser o vezes 1,55 é o resultado ali dos parênteses, né? Isso? Isso, né? Isso, 1,03 Tá. elevado a Não, eu não tinha 15. enxergado lá em cima, deixa eu Isso. pensar. Não tinha enxergado vezes, tá, mas é que lá em cima na fórmula tem o C, o parênteses, então multiplica, tá certo? Isso, Tá. tá? Eu não tinha Vai entendido fazer... vezes, eu pensei, onde é que Aham. surgiu? Sim, sim. 1,03 na 15 é que dá aqui, né, o valor que a gente acha embaixo, que é 1,55797, né? Aí eu multiplico pelo C, né? Que é Sim. os Aí 14 vai ser vezes sempre, lá na fórmula, vai ser sempre vezes, né? Nessa fórmula aí. O C sempre, ali, né? É uma regra da multiplicando. matemática, né? Se não Sim. tem nenhum símbolo aqui antes, né, significa que o fator que está antes está multiplicando o que está dentro dos parênteses, né? Tá? Uma Sim, ok. notação matemática, né? Quando a gente aprende, né? Aí a gente aprende usando o xizinho aqui na frente indicando que está multiplicando, né? Depois, mais adiante, né, no ensino médio, aí a gente aprende que não precisa aparecer o símbolo, né? O Eles elemento que tiver antes do fracionam parênteses isso. ali é uma multiplicação, né?
Mas obrigado pela... Às vezes bota o ponto também, né? Às vezes põe um ponto, isso, exatamente, né? A gente vai aprendendo isso aí ao longo da vida aí da matemática, né? Tem esses pequenos detalhezinhos aí de notação. Podiam usar sempre a mesma coisa, né? Aí a gente não se atrapalhava mais. Mas inventaram esse monte de notação aí só para nos atrapalhar. Mas vai dar tudo certo, não se apavorem, né? Muito bem. Antes da gente entrar no sistema de amortização Price, vamos ver aquele cálculo do Luiz lá. Professor, não precisa Vão mais. lá na atividade avaliativa 2 Professor, e vejam a questão 5 lá. professor, Fale. não precisa mais, eu que errei mesmo. Eu usei uma coisa errada aqui, desculpa. Conseguiu achar o que era? Sim. Eu Conta para identifiquei o nós erro. aí, pela curiosidade, conta para nós qual era o erro aí, Luiz. Eu usei a tabela errada. Ah, tu usou a tabela FAC? Exatamente. Tá. Isso é perfeito, é o melhor, né? A melhor forma da gente estudar, né? E aprender é conseguir nós mesmos, né? Identificar onde é que estava a falha, né? Eu gosto da matemática, ela é bem filosófica nesse sentido, né? Ela nos ajuda, né, a melhorar o nosso cognitivo, né, o nosso raciocínio, quando a gente consegue descobrir sozinho o problema. Isso é fantástico, né? Eu adoro a matemática por causa disso. E eu tenho certeza agora, isso aconteceu com o Luiz, já aconteceu com outros de vocês, né, durante os cálculos, chegar não deu resultado. E agora? E a gente vai atrás desse raciocínio, tenta e olha e vê, estuda, pesquisa de novo, e a gente vai lá e era aqui. Nunca mais a gente vai esquecer desse detalhe, né? Agora, se a gente faz a seta de primeira, né? Às vezes essas coisas acabam ficando e a gente, quando se depara com uma questão, erra e não sabe por que errou, né? E quando a gente já, né, tem esse primeiro impacto, essa primeira dificuldade aí, elas nos demonstram, né, o fato, né, que ocasionou aquele valor errado, e a gente, agora tu não me pega mais, nunca mais vou olhar para essa tabela errada de novo, né? Legal a participação aí, Luiz. Obrigado por compartilhar com nós aí o detalhe que tu conseguiu observar. Valeu. 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 Excelente a observação do Luiz, hein? Exatamente aquilo que a gente busca, né? Quando a gente vai fazer os nossos estudos, né? Conseguir fazer a identificação de onde estava o problema. Ótimo, perfeito. Mas fica a dica aí, gente. Procurem lá fazer, né? Essa questão 5 lá, da atividade avaliativa 2, né? Tendo essa observação aí, né? Não só essa, mas as outras, né? Das nossas atividades avaliativas aí, observando essa questão da tabela. E um outro detalhe importante que eu tenho insistido aqui, né? Eu tenho insistido não é à toa, porque nas outras, né, turmas anteriores, né, acontecia, né? Justamente porque a gente vem utilizando ao longo das outras fórmulas, né, a nossa potência com o N, né? E agora aqui na diferida é diferente, na diferida a potência é o M, né? Então notem que eu tenho insistido nessa história da potência M aqui de carência, né? Justamente porque acontece, gente, acontece. É o primeiro contato que vocês estão tendo às vezes com o conteúdo, né? Com essa fórmula, e é comum vocês, né, tá usando sempre o N como potência, e chega aqui, né, na diferida acaba utilizando o N, mas na diferida a potência é o M prazo de carência, né? Não vamos esquecer desse detalhe. Muito bem. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta aí da diferida? Tem alguma dúvida? Quer que volte algum slide para olhar alguma coisa ali e a gente conversar algum outro detalhe aí que possa ter passado e vocês queiram retomar antes da gente ir para o sistema de amortização Price? Ou já podemos tocar em frente? Fiquem à vontade para perguntar aí. Não, eu tô fazendo. Aí, se surgir alguma dúvida, eu vou ter que recapitular de novo, tá? Tá, tranquilo, Pamela. Quando precisar aí é só chamar, tá? Tá bom, então, obrigada. Legal. A Pamela, eu nem olho aqui a lista dos nomes, né? Porque ela tem um sotaquezinho tão legal, né? Diferente o sotaquezinho da Pamela. Né? Quando ela fala, eu já sei que é ela. Divinal, prof.
Quando ela fala, eu já sei que é ela. Legal. O Luiz colocou ali no chat, mas eu notei que se usar a tabela FAC vai dar exatamente a resposta da letra B, que foi a resposta que tu encontrou, né? Errada, né, Luiz? Exatamente, sim. Então, foi utilizado para fazer essa resposta B, foi utilizada a tabela errada propositalmente, né? Para dar, achei a resposta certa, né? Então, de certa forma ali, essa questão foi um pega para vocês ali, né? Mas que bom que a gente conseguiu acertar. E agora na prova, né? Valendo 9 pontos na prova final lá, no dia 8, né? Nós não vamos cometer esse erro, né? Não vamos pegar, né? Foi um pega na avaliativa, mas na prova ninguém nos passa a perna. Vai dar certo. Casquinha de banana. Essa aí foi, né? Essa aí foi para nos pegar ali, né? Mas aí na prova, não vamos cometer essa falta aí, né? Vai dar tudo certo. Então, gente, se você não tem agora, nesse momento, né, perguntas sobre a diferida ali, a gente vai indo adiante no sistema Price, tá? Claro que depois a gente vai fazer atividades, né? No segundo momento da aula, vai ter questões sobre a diferida, vai ter questões sobre Price, e durante a realização das atividades também podem surgir outras dúvidas, né? E, claro, conto com a participação de vocês, né? Trazendo as dúvidas aí para a gente conversar, porque às vezes as dúvidas de vocês, né? Vão ajudar os outros colegas, né? Esse exemplo que o Luiz trouxe hoje aí foi fantástico, né? Ele trouxe uma dúvida dele, né? Uma questão lá que ele encontrou outro valor, e a gente foi desenvolvendo a aula aqui, né? Fomos vendo as formas, o Luiz foi revendo ali o que ele tinha feito e achou o problema, né? Isso é excelente, né? Isso, o exemplo que ele trouxe serviu para toda a turma, né? É um erro que todos nós cometemos, né? É uma questão ali da prática, né? A gente está começando a fazer esses cálculos e é comum essa troca, né, de uma tabela pela outra, né? Então foi, né, ótimo. E aí peço que durante a nossa realização de atividades no segundo momento da aula, né, façam as participações de vocês, né? Não fiquem com vergonha, enfim, né? Não achei a resposta, mas não sei como, né? A gente vai conversando, né? Isso enriquece a aula, né? E ajuda os colegas também quando a gente traz a nossa questão, a nossa dúvida, o nosso problema, o porquê, né, que a gente não achou aquela resposta, é muito importante, tá? Vamos lá. Sistema de amortização Price. Nessa disciplina a gente vai ver então os dois sistemas, né? O Price e o SAC. Hoje a gente está vendo o Price. Na quinta-feira, que é o último conteúdo que fecha a disciplina, é o sistema SAC. Tá? Então são dois sistemas de amortização, cada um deles com as suas características, tá? Esses sistemas são utilizados, né, em processos de financiamentos, empréstimos, né, através de bancos, financeiras, enfim, né, sistemas de aquisição, né, que a gente acaba utilizando esses dois sistemas. Um vai ter uma característica, né, de prestação constante, fixa, e o outro vai ter um sistema de amortização que é constante. Então, já para a gente fixar bem, né, na nossa mente aí, Price começa com P. Esse sistema é da prestação constante. SAC tem a letra A, que é o sistema que tem a amortização constante. Então já vamos usar, né, essas armas aí para a gente diferenciar os dois, tá? Price começa com P, de prestação constante. SAC tem a letra A, que é a amortização constante, tá? Então já vamos deixar isso bem claro aí, bem anotado, né, para a gente olhar para as fórmulas certas também nesses sistemas, tá? Bom, infelizmente, gente, quando a gente faz, né, um financiamento, um empréstimo, né, é uma compra parcelada, quem está financiando, né, a nossa compra, né, está nos colocando, então, um dinheiro que a gente não tem para fazer aquela aquisição. Vou fazer um financiamento da casa própria, né? Aí vou lá, casa custa lá 300 mil, não tenho esse dinheiro, né? Aí vou lá no banco, né? O banco me financia, né? Tá, tudo bem, tu não tem os 300 mil, mas tá aqui os 300 mil para te comprar a tua casa, mas tu vai pagar, né, 360 prestações, né, um valor lá de R$ 2.000, digamos, tá? E aí a vida não é fácil. Dentro da prestação,
né, nós temos dois componentes. Um a gente chama de amortização e outra juros, né? Então a prestação que eu estou pagando, né, ela não vai abater o meu saldo devedor naquele valor total. Então eu paguei uma prestação de 2.000, não vai diminuir 2.000 do meu saldo devedor, né? Porque parte dessa prestação é o dinheiro que fica para o banco, é os juros, né? É o valor do aluguel do dinheiro. Então digamos que de 2.000, 600, né, vai ficar de juros para o banco, né? O que sobrar vai abater a dívida. O que sobra é chamada amortização, tá? É o valor que amortiza o saldo devedor. Então, no nosso exemplo aqui, 2.600 foi de juros para o banco. O que sobrou, 1.400. Esse 1.400 vai amortizar o meu saldo devedor, tá? Então, a vida não é fácil, né? Às vezes a gente pensa, pô, estou pagando 2.000 por mês, né? Tá batendo meu saldo devedor, então 2.000 a cada mês. Não, não tá, né? Infelizmente, tem uma parte que é juros para o banco, só uma parte daquela parcela que vai estar pagando o saldo devedor, tá? Então esse é o conceito de amortização, gente. Tá? É uma parte da prestação que está saldando, né, a nossa dívida, tá? Como a gente falou, importantíssimo. Sistema de amortização francês, o price, as prestações têm valor fixo. Vantagem aqui é que, na hora de calcular o R, a prestação, no sistema price, se for lá 10, 20, 30, 40, 300 prestações, a gente vai calcular o price uma vez, né? A prestação price, né? A prestação a gente calcula uma vez, já sabe todas as prestações ao longo do financiamento. No saque, não, né? No saque, as prestações são decrescentes, ou seja, ela não é constante o valor da prestação. No saque, quem é que é constante? É o valor da amortização. No saque, então, eu sei o quanto vai amortizar, né, do saldo devedor todos os meses, bem certinho. E a prestação vai ser variável. No sistema francês price, eu sei o valor da prestação todos os meses, mas o valor que vai amortizar do saldo devedor ele é variável, né? Então essa diferença aí é muito importante, tá? A nossa parcela, né? A nossa prestação é composta de uma cota de amortização e outra de uma cota de parcela de juros, né? Aí, os juros é o aluguel do dinheiro que fica para o banco, fica para a financeira, enfim, é deles. O que vai saldar minha dívida, né? É o que sobra depois que o banco tirou os juros dela, tá? A forma da prestação no sistema price, no sistema francês, tá? Que é a prestação constante. Prestação vai ser o valor tomado emprestado, né? Sobre o fator da tabela FVA para uma determinada taxa e período, né? Bom, já vimos aqui, né? E no sistema de amortização francês price de prestação constante, né? A gente pressupõe aqui que é um sistema pós-antecipado, né? Lembrem que o pós-antecipado não tem um mais i, né? Então, significando que pós-antecipado é pagamento ao final do período, né? Sem entrada. Então, se ao final do período, passou 30 dias, paga a primeira parcela. Passou mais 30, paga a segunda parcela. Assim que acontecem os pagamentos nos financiamentos, né? A gente faz um financiamento, a primeira pagada daqui a 30 dias, né? E assim por diante. Ou seja, sempre ao final do período é o pagamento, tá? Bom, como nós vimos, a vida não é fácil. Na prestação que a gente está pagando, uma parte é juros e outra parte é amortização que vai realmente saldar a dívida, né? Então temos que descobrir, né, dessa prestação quanto estamos, né, entregando de juros para o banco e quanto de fato, né, vai amortizar a dívida, né? A forma da amortização e a forma dos juros, tá? Juros vai ser o nosso saldo devedor vezes a taxa de juros do financiamento, para a gente saber quanto é que a gente está pagando de juros ali em cada prestação. Para a gente saber quanto é que está abatendo da dívida a cada prestação que a gente paga, o cálculo da amortização no sistema price é a prestação menos os juros. O que sobrar vai amortizar o saldo devedor. Tá? Então são essas três fórmulas aí, tá? Prestação, juros e amortização. Muito bem. Vamos a uma aplicação prática. Já falamos que é uma pós-antecipada, né? Então vamos a uma aplicação prática do sistema price. Então pede aqui para a gente calcular
os valores das parcelas de juros. Então, juros a gente viu, né? Juros é saldo devedor vezes taxa. E de amortização, vimos ali, a amortização é prestação menos juros. As prestações de um empréstimo, né, o R, o empréstimo é de 8.530,20, a taxa é 3%, e né, o número de parcelas desse empréstimo são 10 parcelas. Então a gente tem que calcular a prestação, tem que calcular os juros e tem que calcular a amortização, tá? Tudo bem. Vamos lá. Começamos, né, com a prestação, já que sabemos que dentro da prestação vai ter uma parte que é juros, outra parte que é amortização. Então, primeiro a prestação, depois o restante, né? Amortização e juros. O Luiz colocou que o price é tri de fazer, é legal, né? O price aí é tranquilo, né? A gente fazer o cálculo, né? E para fazer, né, o financiamento, né, aí depende da escolha, né? Porque pelo menos vai saber que aquela prestação, né, vai ser aquele valor ali até o final dos pagamentos, né? Mas tem o outro sistema também que também é bem atrativo, né? A depender da situação de cada indivíduo, né? Mas é bom de fazer o cálculo. Bom, tomamos o valor de empréstimo 8.530,20. Tem que dividir pelo fator da tabela para achar qual é a prestação, né? Quais são essas 10 parcelas. Então, eu vou olhar na tabela FVA, que é a tabela da fórmula, né, da prestação do sistema Price. Para a taxa 3 e N10, então a gente já sabe, né, como é que acha na tabela. Acha lá o percentual 3, acho o N10, o fator encontrado, né, para a taxa 3 e N10, coloco na minha fórmula, né, 8,53020. Divido o valor do empréstimo pelo fator da tabela, vou descobrir que a prestação é R$1.000. Bom, preciso calcular todas as parcelas? Não, né? Por quê? Sistema Price, prestação é constante, a prestação é fixa. Então, todas as 10 parcelas serão de R$1.000. Então, fica claro aqui que peguei 8.530,20. No final, eu vou pagar quanto? 10 parcelas de 1.000, vou pagar 10.000, né? Paguei 8.530,20. No final dos 10 pagamentos, vou ter pago 10.000 por ter pego esse valor emprestado, tá? Ronei levantou a mão, pode falar, Ronei. Não, ali o empréstimo deu exatamente o valor da tabela. Isso. É o cálculo pensado aqui, né? Para dar R$1.000 de prestação. Né? Coincidência, né? Friamente calculado aqui. Né? Tá? Mas poderia ser, né? Se a gente mudar a taxa aqui, né? Já vai mudar o fator ali e vai mudar o valor da prestação também, né? Se eu passar, por exemplo, eu quero pegar esse mesmo valor, né? Também vai ser pago em 10 parcelas, mas eu fiz num outro banco. Nesse outro banco a taxa é 2%. Já vai mudar o valor da parcela, né? Tá? Então isso também é importante, né? Na hora que a gente vai fazer um financiamento, um empréstimo, né? Procurar, né, a entidade financeira que vai me oferecer a melhor taxa. Isso vai representar, né, uma prestação, né, mais suave para mim, né? Menos vai apertar o meu bolso, né? Às vezes os bancões, né, tem as taxas mais elevadas aí, né? A gente se ilude, né? A banco, né, tal, banco tal, né, tem um grande nome, né? E aí a gente vai, né, em bancos que são conhecidos, mas são bancos que não são esses grandes e a taxa está bem melhor, né? E a gente consegue, às vezes, né, nesse sentido, tendo uma taxa melhor, um valor de prestação, né, seja mais leve aí, né? Nos alivia aí nas nossas aquisições, tá? Inclusive agora, né? Nessa fase de pandemia, por incrível que pareça, né? Tem muita gente aproveitando, né? Para fazer aquisição de imóveis, né? Fazer financiamentos, porque para estimular a construção civil, enfim, né? O Banco Central aí trouxe algumas regras novas, alguns estímulos aí para os bancos, né? Oferecerem taxas um pouquinho mais atrativas, né? Para o financiamento imobiliário. Então tem gente aí que está aproveitando, está usando, né, o saldo fundo de garantia, né?
para fazer os seus financiamentos aí, tem muita gente comprando imóvel, né? Por mais que a gente esteja em crise, né? Tem gente que tem aí condições de fazer isso, né? E está aproveitando os juros mais baratos, né? Então, às vezes é o contrário, né? Quando a gente está com a economia forte, né? Os juros estão mais altos e as pessoas estão fazendo financiamento, estão pagando bem mais caro. Aí quando tem essas situações, quem tinha reservas, né? Acaba se beneficiando, né? Muito bem. Bom, a prestação a gente viu que é constante, mas agora a gente tem que ver, né? Os juros e a gente tem que ver a amortização. Esses dois componentes é que vão variar ao longo das 10 parcelas. Aí sim, né? Para as 10 parcelas pagas de R$ 1.000, uma parte vai ser juros, uma parte vai ser amortização, mas vai variar ao longo do tempo. A gente precisa, então, ir para a tabela, né? Tabela do sistema Price, tá? Então, os primeiros dados a gente já tem, né? Calculamos a prestação. Pegamos um empréstimo de 8.530,20. Calculamos a prestação R$ 1.000. São 10 parcelas, né? Então a gente já sabe que cada uma delas, né? Todos os meses a gente vai estar pagando lá R$ 1.000. No final eu vou pagar os 10 mil. Ok, isso a gente conseguiu já concluir, né? Com o nosso cálculo inicial, né? Sabendo que no sistema Price a prestação é constante. Mas agora, desses R$ 1.000 que eu pago, né? Quanto vai de juros vai ficar para o banco e quanto vai estar amortizando de dívida em cada uma das parcelas pagas? Vão ser valores distintos, diferentes e variáveis, tá? Então vamos começar do início. Peguei os 8.530,20, passou 30 dias, tem que pagar a primeira parcela, a primeira prestação. Paguei 1.000. Desses 1.000, uma parte, né, é aluguel do dinheiro, é juros que fica para o banco, e a outra parte vai amortizar a dívida, né? Que é agora de 8.530,20. Então vamos calcular os juros primeiro para saber quanto é que o banco, né, vai pegar desses R$ 1.000 aí para ele. Então, cálculo dos juros, saldo devedor vezes taxa. Qual é o saldo devedor do início? É o valor que eu peguei emprestado, estou devendo os 8.530,20 ainda. Vezes os 3%, que é a taxa do empréstimo, juros 255,91. Ou seja, dos 1.000, 255,91 vai ficar para o banco, né? Não vai abater dívida, né? É o aluguel do dinheiro, né? Por ter pego esse valor, né, antes de ter em mãos, né? Estou pagando esses juros aí, isso não abate a dívida, né? O que vai abater a dívida? O que sobrar, né? A diferença entre os 1.000 e os juros que vai ficar para o banco, que é a nossa amortização, né? Prestação menos os juros. Então é esse passo que a gente faz agora. R$ 1.000 da parcela paga, menos os juros que vai ficar para o banco. Fica então uma amortização da dívida de R$ 744,09. É esse valor que vai abater o meu saldo devedor. Saldo devedor inicial, né, o valor que eu peguei emprestado, menos o valor da amortização, vou ter um novo saldo devedor aqui, né? Já abatido a amortização de 744,09, vou ter um novo saldo devedor. A dívida agora ficou, depois de ter pago a primeira parcela, ter pago, né, os juros, ficou R$ 7.786,11. Bom, aí passou mais 30 dias, paguei a segunda parcela, mais R$ 1.000. Quanto é que vai ficar de juros para o banco agora? Novo saldo devedor, aplico a taxa, né? Cálculo do juros, saldo devedor vezes taxa. Depois que eu paguei a primeira parcela, quanto é que ficou de saldo devedor? R$ 7.786,11. Então, esse saldo devedor que eu vou utilizar agora, né? R$ 7.786,11 vezes a taxa do financiamento, 3%. Agora, vai ficar de juros para o banco, a hora que eu paguei os R$ 1.000 da segunda parcela, vai ficar R$ 233,58 de juros. A diferença, né, o que sobrou dos R$ 1.000, vai ser a minha amortização, prestação menos os juros. É a segunda parte do cálculo, né? Então, paguei 1.000, descontei os juros que vai ficar para o banco, vou amortizar, né, do meu saldo devedor, R$ 766,42. O saldo anterior, né, de dívida era R$ 7.786,11. Vou diminuir o valor que amortiza agora, né, vai ficar de saldo devedor R$ 7.019,69. Bom, agora, né, todo o cálculo se repete, né?
todos os meses a mesma coisa, né? Pago os 1.000, calculo os juros fica para o banco, os 1.000 menos os juros, vai dar minha amortização, que vai abater do meu saldo devedor anterior, vou ter um novo saldo devedor, vou fazer o cálculo da próxima parcela, vai ficar uma taxa de juros, vai ficar um valor amortizado, e eu vou reduzindo o meu saldo devedor até terminar os 10 pagamentos, né? Quando eu paguei a última parcela, tem que zerar o meu saldo devedor, né? Então vamos ver a tabela completa agora. Tá aí, né? Feito todos os cálculos, pagando cada uma das parcelas, né? Eu tive lá uma parte que ficou de juros para o banco, uma parte que amortizou a dívida, abatendo sempre o saldo devedor, que foi reduzindo, né? Até que quando eu paguei a última parcela, foi lá o último juros para o banco, né? Amortizou o último valor que era devido, o saldo devedor zerou, né? Então, quando eu paguei a última prestação, terminei meu saldo devedor, zerou a dívida, acabou os pagamentos, né? Terminei esse financiamento, esse empréstimo, tá? Ao final, é claro, né? Para ter pago tudo, eu tenho que ter amortizado toda a dívida, né? Somando todos os valores amortizados mês a mês, dá o valor, né, original lá, tomado emprestado, 8.530,20. A diferença foi que ficou de juros, né? Se eu somar todos os juros aqui, dá 1.469,80. Né? Somando o que foi amortizado e o que foi pago de juros, é os 10.000, né? Pagos em 10 prestações de R$1.000, né? Ou seja, peguei 8.530,20, paguei 10.000, a diferença, né, é os juros. Tá? Paguei quase R$1.500 ali de juros para pegar os 8.530,20, pagando em 10 prestações de R$1.000. Dúvida, gente? Pergunta? Tranquilo, sistema Price? O que acharam? Eu tô querendo fazer já. É tranquilo, né? Bastante, bem simples, na verdade. É só, né, um passo a passo básico aí, né? As operações da matemática são simples, né? Multiplicar, subtrair, enfim. Essa aí tem na avaliativa. A gente vai ter, né? Vai ter cálculos ali em sistema Price nas avaliativas, pode aparecer na prova. Claro que não vai ter a tabela, né? Porque na avaliativa e na prova, o que a gente tem, né? Alternativas, letra A, B, C, D, com valores que a gente deve, enfim, identificar ali, né? Qual a alternativa correta. Então, o que pode ter de sistema Price? Calcule a prestação, né? As prestações são fixas, né? Então, pode pedir para a gente calcular a prestação e dar as alternativas com o valor da prestação. Ou então, calcule a prestação, qual é os juros lá na primeira parcela, né? E a amortização na primeira parcela. Vai calcular a prestação e depois vai fazer, né? Os juros e a amortização correspondente ao primeiro pagamento. Ele pode ter essas alternativas ali, né? Com diferentes valores de prestação, juros e amortização para a gente marcar. Mas a tabela, assim, completa, né? A gente não vai ter, né? Na avaliativa nem na prova, né? E essa tabela é a título de ensino-aprendizagem, para a gente entender todo o raciocínio, né? E se a gente for trabalhar aí com isso, né? Entender como funciona também, né? Se a gente for fazer um financiamento no tipo Price, né? A gente vai saber bem certinho como é que vai funcionar todo o nosso financiamento também, né? É bem interessante de saber, né? Roney, é por essas que banqueiro não paga imposto. Tem tudo isso, Roney. Eles ganham bastante, né? Imagina quantos financiamentos, né? Em termos de aquisição de casa, de automóvel, veículo, né? E outros bens são feitos, né? Através do sistema bancário. E quantos bancos, né? Acabam lucrando aí em termos de juros, né? Que é aplicado sobre as parcelas dos nossos financiamentos, né? Lembrando que não é só os bancos, as financeiras, né? As empresas que fazem vendas financiadas, né? Parceladas, também estão fazendo essa cobrança de juros, né? A gente vai ali, né, numa loja comprar, por exemplo, né, uma TV, uma geladeira, um sofá, um guarda-roupa, né? E tá lá, né? 10 prestações fixas de R$1.000. Beleza, né? Não vou pagar juros, a prestação é fixa. É um sistema Price, né?
prestação é fixa, dessa prestação dos 1.000, né, uma parte é de juros e outra parte eu estou pagando o valor real, né, do produto, né. Então, quando a gente vê lá a prestação fixa, R$1.000, né, sem juros, ó, né, não é assim, né, a gente realmente está pagando juros para, né, essas lojas que vendem, né, com essa ideia da prestação fixa aí, porque uma parte vai ser os juros, né, é o canto da sereia, como se diz, né. Cássia colocou que não é para ela essa profissão, mas é interessante saber, claro, com certeza é interessante saber, né? Se a gente não vai trabalhar, né, com isso, alguém vai trabalhar com isso, né, para nos oferecer, então é bom a gente saber, né? Legal, Cássia. Então, gente, vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Logo em seguida a gente vai fazer nosso intervalo, e aí depois atividades a respeito desse conteúdo, tá? Então vamos ver mais um exemplo aqui, um pouquinho mais rápido, né? A gente não vai ver esse passo a passo, a gente já vai ver a tabela completa aí, né? Com esse exemplo, né? A prestação e depois a tabela completa. Pede para calcular os valores das parcelas de juros, aquela fórmula, né? Juros, saldo devedor vezes taxa, e a amortização, no sistema Price, né? Amortização é prestação menos juros. Referente às prestações de empréstimo, o valor que está sendo emprestado, então, 3.000, taxa de 3,5% ao mês e 6 parcelas pagas, né? 6 prestações, tá? Vamos fazer então o cálculo da prestação no sistema Price, o valor tomado emprestado, C, sobre o fator da tabela. Então é os 3.000 que nós pegamos emprestado, fator na tabela FVA, condição financeira aqui do exercício, né? É um empréstimo aí, né, de 3,5% ao mês e 6 parcelas, nosso N é 6, né? Então eu vou lá olhar a taxa, né? Acho lá o 3,5, né? Desço até o N6 e acho o fator. Então, os R$3.000, divido pelo fator correspondente à taxa 3,5 e 6 parcelas, 5,32855. Divido os 3.000 por esse valor do fator da tabela e vamos achar uma prestação de R$563, tá? Sistema Price é prestação fixa, né? Então, eu vou pagar 6 parcelas de R$563, sendo que sabemos, né, que dessa prestação, dessas 6 parcelas fixas de 563, uma parte é juros que vai ficar, né, para essa financeira, né, para esse banco, e outra parte é a amortização, é o que vai abater a dívida de fato, tá? Então, tá aí a nossa tabela completa, né? É o mesmo passo a passo que a gente viu no exercício anterior, só agora com condições diferentes, né? É um valor de empréstimo diferente, né? A quantidade de parcelas é diferente, né? Mas a forma de fazer o cálculo é exatamente a mesma, né? A gente calculou a prestação, são 6 prestações iguais, né? De 563, então eu somo as 6 prestações, eu sei que eu vou pagar ao todo, né? Nesse empréstimo, R$3.378, sendo que eu tomei de empréstimo 3.000, né? A diferença entre o valor que eu tomei emprestado e o total que eu paguei, né, é R$378. São R$378 de juros aqui no caso, tá? Que a gente calcula aqui, né? Então, paguei a primeira Até que não foi tanto de juros, né? Oi? Até que não foi tanto juros comparado com outro. Embora a taxa de juros foi maior, né? Eu estou pagando em menos vezes, e aí o impacto de juros foi menor nesse caso, né? Em termos de valor financeiro, né? Mas os juros é maior, né? Se eu fizesse lá naquele outro lá, né? As mesmas 10 prestações, né, de R$1.000 com juros de 3,5, aí já ia dar um juros bem maior, né? Então também tem essa influência aí, né? O valor que a gente está tomando emprestado, né? E o número de parcelas menor, né? Mas aí o passo a passo é o mesmo, né? Paguei a primeira parcela, 563. Nesse momento, né? Minha dívida era os 3.000 que eu peguei, vezes a taxa. Estou pagando 563 e estou passando 105 de juros para o banco. O que sobrar, 105 menos 563, 458, é o que vai abater o saldo devedor. Era 3.000 menos 458, após pagar a primeira parcela, ficou uma dívida de R$2.542. A gente segue o mesmo raciocínio, né, que a gente viu no nosso exercício anterior, até que a gente tenha saldado, né, toda a dívida. A gente amortizou o mesmo valor que a gente pegou lá, os 3.000, né? Tem uma diferença de 3 centavos aqui, questão de arredondamento, né?
acaba tendo 3 centavos de juros a mais no cálculo dos juros, o que zera a dívida, né? Muito bem, gente. Exemplo de uma questão que a gente pode encontrar, né, em uma atividade avaliativa, em uma atividade de prova, por exemplo, né? A gente não vai montar a tabela, a gente vai calcular só a prestação, por exemplo, né? Esse exercício é um exemplo disso, né? Aqui está pedindo só a prestação, então poderia ter, né, 4 alternativas, né, com 4 valores diferentes de prestação, para a gente calcular a prestação pelo sistema Price e marcar a alternativa correta, tá? Então, estou pegando aqui um cálculo de prestação, um empréstimo 18.500, né, 6 parcelas, juros 5,5% ao mês, né? Aí subiu bastante os juros aí e subiu o valor que eu estou tomando emprestado, né? Qual vai ser o valor da prestação, então, né? Eu sei que vão ser 6 prestações iguais, né, nesse valor calculado, tá? Então, vamos lá. O valor da prestação, o valor do empréstimo 18.500, dividido pelo fator da tabela para a taxa 5,5 e N6. Vou lá, né? Acho lá a taxa 5,5, vou até o N6, acho lá o meu fator, 4,99553. Relembrando sempre, né, gente, que fator não se arredonda, né? Então usa todos os números. 18.000 divididos por fator encontrado vai dar uma prestação de R$ 3.703,31. Tá? Vão ser 6 prestações fixas, né, nesse valor, sendo que nós sabemos que uma parte é juros, outra parte vai abater a dívida, que se chama amortização, né? Como falei, é um exemplo, né, de cálculo que você pode encontrar numa avaliativa, numa prova, né? Porque aí com esse valor vocês vão olhar as alternativas, na letra A, B, C, D, qual delas bate com esse valor calculado é a alternativa correta, né? Pode ter outras alternativas ali que, se a gente utilizar, né, a outra tabela, por exemplo, né, pode dar esse outro valor. E por acaso, né, pode estar ali uma das alternativas como se a gente tivesse utilizado a tabela errada para dar o valor exato, né, de quem usa a tabela errada, e a gente marcaria a questão incorreta, né? Certo, gente? Exemplo de cálculo que a gente pode encontrar, então, numa prova, né, numa avaliativa, tá? Fechou? Dúvidas, perguntas? Se não, já vamos para o nosso intervalinho. Tranquilo? Para mim tá tranquilo. Legal. Cássia colocou um ok ali. Por mim tá tranquilo também. Pamela, legal, Pamela. Andressa. Andressa colocou ali, medo mais segue. Importante é seguir em frente, né? Enfrentar o medo, né? Não deixar o medo nos paralisar, nos congelar. Vamos em frente, vamos adelante. Vamos fazer atividades agora depois do intervalo, né? Aí com as dificuldades que vão surgindo na hora de fazer os cálculos ali das atividades, vamos fazer perguntas, vamos participar, né? Tirar essas dúvidas para a gente depois sair bem, né, na prova, sair bem na atividade avaliativa que está lá no Moodle para a gente fazer, né? Essa segunda parte é muito importante justamente por isso, tá? Para passar o medo, né, recomendo, depois assistam de novo, né, as nossas aulas estão gravadas, né, esse passo a passo, refaçam as atividades, né, refaçam os cálculos, inclusive peguem esses exemplos que a gente utilizou em aula, né, façam um exemplo de novo no caderno, né, para a gente poder estar retomando, né, lembrando sempre que desde a primeira aula, desde o primeiro dia, né? Os slides são disponibilizados para vocês no Classroom. A aula gravada é disponibilizada para vocês no Classroom, né? Já está ali para vocês, já desde o primeiro dia, a aula 1 e o vídeo gravado da aula 1. Depois tivemos uma outra aula. Os slides dessa outra aula e o vídeo gravado dessa outra aula também já está lá desde a última semana. E a aula de hoje igualmente, né? Os slides também serão disponibilizados, o vídeo gravado também será disponibilizado. Tudo ali na barra atividades, nos tópicos correspondentes, conforme a gente combinou lá no contrato pedagógico, no primeiro dia, né? E que a gente tem insistido tantas vezes, né? No início de cada aula, que quem não assistiu, né? Quem não participou do contrato pedagógico, assista, porque está tudo explicado ali, como é que vai funcionar, onde vão estar as coisas, né? Que vocês precisam acessar, tá? Deixa eu ver o chat aqui, antes da gente ir para o nosso intervalinho. O Ronei já colocou ali, né? Intervalinho dos guri, isso aí. Paulo,
professor está gravando, pois está com problemas no notebook, tá? Só conseguiu entrar agora. Tá, entendi, Paulo. As aulas são gravadas e são disponibilizadas ali no Classroom, tá? Na barra atividades. Pode procurar lá depois. Claro que a aula de hoje, né, ainda vai demorar um pouquinho, porque ela tem que converter para mim disponibilizar. As anteriores já estão ali. A de hoje também estará assim que terminar a conversão. Ainda hoje, né? Se possível, até o final da aula ainda, tá? Então, gente, vamos fazer nosso intervalinho. 15 minutos. Ninguém desconecta, né? Ninguém larga a mão de ninguém. E após os 15 minutos, a gente vai voltar, então, para fazer atividades no Classroom, tá? São 20h35. 15 minutos vai dar 20 horas e... Quem é bom de cálculo, hein? 55? Hã? 50. 20h50? 50? Então tá. Então, 20h50, nós voltamos do nosso intervalo de 15 minutos, tá? Tempo da gente fazer um lanchinho aí, comer alguma coisa rapidinho, né? Tomar uma água. E a gente já volta. Só vou fechar o microfone e a câmera, né? E aí, na volta, a gente continua aqui conectado, fazendo atividades no Classroom, tá? Até daqui a pouco, gente.